tô aqui para explicar para vocês mais um pedacinho do nosso curso de HP Prime. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o app Folha de Cálculo. Aqui na sua calculadora, a gente tem esse aplicativo aqui. Quando você clica em Apps, você abre essa página aqui e daí vai ter esse aplicativo escrito Folha de Cálculo. Ele tá um pouquinho maior nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá ampliada aqui. Então, é esse aqui, Folha de Cálculo. A folha de cálculo, como vocês podem ver, ela é bem parecida com o Excel. Então, a gente tem aqui uma tabela mesmo, com todos os números, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Todas as letras e uma tabelinha, bem parecida com o Excel. E nessa tabela, é possível inserir textos, números, fórmulas, nomear as linhas, as colunas, realizar contas, igualzinho ao Excel. Então, bora lá aprender a mexer. Para a gente conseguir navegar na folha de cálculo, para a gente conseguir se movimentar entre células, a gente pode simplesmente mover o cursor ou a gente clica em ir para, que é essa partezinha que está aqui embaixo da sua folha de cálculo. E aí você vai ser direcionado exatamente para a célula que você quer. Aqui está selecionado a B5, então você vai clicar ir para B5. Beleza. Agora que a gente sabe se movimentar na folha de cálculo, como a gente faz para selecionar aquela célula que a gente quer? Você vai se mover até a célula que você deseja. Aqui, no caso, tá a B5 de novo. E aí, você vai clicar em selecionar, que é essa partezinha aqui debaixo da sua folha de cálculo. Caso você precise selecionar a folha de cálculo inteira, você vai clicar nesse símbolozinho da HP, que está aqui no cantinho. Então, como eu já tinha falado antes, a folha de cálculo ela serve para inserir números reais, inteiros, complexos, expressões, listas, matrizes, vetores e realizar contas com eles. No caso de você querer adicionar um texto, ele sempre deve ser inserido entre aspas, senão ele não entende. Para você inserir em qualquer parte da folha de cálculo, você precisa se mover para a célula que você deseja, digitar o que você quer, por exemplo, eu quero adicionar o número 3. Eu vou me mover, digitar o número 3 e apertar a tecla Enter, que é essa teclinha aqui que fica aqui na calculadora de vocês, tá? Senão, não vai funcionar. E como que eu faço para conservar uma configuração? Por exemplo, naquela célula, eu coloquei uma fórmula que eu quero que ela fique lá para sempre, porque eu vou usar ela várias vezes. Você vai adicionar o que você quer naquela célula, e quando você terminar, você vai clicar em Shift, que é essa partezinha aqui da calculadora, e esse igual aqui, que tá bem pertinho aqui do Shift, ó, aqui embaixo. Tem como também a gente atribuir nome às células, ou seja, mudar o nome delas. A primeira forma de fazer isso é você simplesmente clicar em cima da célula que você quer mudar o nome. Por exemplo, essa aqui, ela foi mudada para soma, porque é a coluna que vai estar calculando a soma dos elementos. Você simplesmente clica sobre ela e aí vai aparecer embaixo uma teclinha chamada nome. E aí você vai clicar nessa teclinha e mudar o nome da célula. A segunda forma é você clicar sobre a célula que você deseja mudar o nome da mesma forma, só que a diferença é que você vai clicar em Formate. E no Formate vai abrir uma lista aqui, igual tá aqui, de várias opções, e você vai clicar na primeira opção, que é escrito Nome. Quando você clicar nessa opção, você vai conseguir mudar o nome da sua célula. Bora lá, então, ver um exemplozinho de tudo que a gente viu até agora. Na sua folha de cálculo, você vai adicionar os valores 3 e 4 na primeira coluna. Como você vai fazer isso? Você vai se deslocar até a célula que você quer, colocar o valor e apertar Enter. Muito importante, sempre apertar Enter. Ok, depois de você adicionar esses dois valores, na próxima coluna, você vai clicar em cima do B e mudar o nome da célula. Lembra, tem aqueles dois jeitos. Ou você vai clicar em nome, ou você vai clicar em Formate, para depois clicar em nome. Beleza? Ok. Depois disso, nas células de baixo, você vai colocar as fórmulas. E aí, eu vou pedir para vocês colocarem de duas formas diferentes, tá? Em B1,
que aqui no caso vai ser soma 1, vocês vão clicar primeiro em Shift ponto, e aí vocês vão colocar A1 mais A2, ok? A1 mais A2. Então, vocês vão ver que 4 mais 3 dá 7. Muito bem. Na de baixo, na soma de baixo, vocês não vão apertar Shift ponto. Vocês só vão colocar A1 mais A2, beleza? E vocês vão ver que vai dar 7 também. Beleza. Depois da gente fizer isso, agora eu quero que vocês alterem o valor de A1. Então, aqui no caso, antes era 3 e eu coloquei 20. Vocês vão perceber que só o valor de B1, que tá aqui, que é o soma 1, vai mudar. O valor de B2 não vai. Por que isso? Porque a gente fez aquele esqueminha de fixar a fórmula, né? No slide passado, se vocês se lembram, antes de colocar a função da soma, a gente foi lá e colocou a formulinha de fixar. E aí, qualquer alteração que você fizer na tabela, sempre vai alterar o seu resultado final, beleza? Agora a gente vai entrar na parte das funções externas. A gente consegue acessar essas funções externas clicando nessa teclinha aqui, ó, que está bem no cantinho da calculadora. Dentro dessas funções externas, a gente tem as de matemática, que são as funções matemáticas, as CAS, que são funções simbólicas, os EPs, que são funções específicas, o utilize, que são programas e funções criados pelo próprio usuário, então você consegue criar a sua própria função, e o cat, que são as listas de todas as funções e os comandos disponíveis para você, beleza? Essas daqui são as funções mais utilizadas. O IFTE é a função se, que é aquela condicional, sabe? Se alguma coisa for verdadeira ou falsa, eu vou explicar para vocês com mais calma nas próximas partes. O sum, que é a função soma, que é para você somar 2 ou mais elementos. O average, que é a média, você consegue fazer médias entre valores. E essa última aqui, que é para quando você precisa citar fora da folha de cálculo determinados valores. Vamos então para um exemplo, é um probleminha, não se assustem com o tamanho, porque não é difícil de resolver, tá bom? Considere que em uma empresa trabalhe 4 funcionários, Ana, Júlio, Maria e Pedro. Estes trabalham, respectivamente, 6, 8, 5 e 8 horas. A empresa tem uma política de que o funcionário deve descansar caso seu tempo de trabalho seja maior do que a média de todos. Dessa forma, calcule a hora total trabalhada e quais funcionários devem descansar. Vamos começar então a resolver esse problema. Na nossa folha de cálculo, a gente vai nomear a primeira coluna com todos os nomes de todos os trabalhadores. Então, a Ana, o Júlio, a Maria e o Pedro vão ser colocados na primeira coluna. Logo embaixo, na linha 5 e 6, a gente vai colocar o valor da média, que é a média de horas trabalhadas, e o valor total, que é a soma de todas as horas que eles trabalharam. Ok. Portanto, em A5, a gente vai digitar o average, que é nada mais nada menos do que o nosso comando para fazer média. Então, a gente vai digitar average, abre parênteses, A1, 2 pontos, A4. O que é isso? É a média entre, desde lá da Ana até o Pedro, a média entre todos os trabalhadores. E depois, em A6, a gente vai digitar sum, abre parênteses, A1, 2 pontos, A4, fecha parênteses. Isso é o quê? É a soma de todas as horas trabalhadas por todos eles. Para prosseguir com a resolução do problema, a gente vai usar a função C. Ela é escrita como IFTE, abre parênteses, a gente vai colocar a nossa condição, vírgula, o que acontece se for verdadeiro, vírgula, o que acontece se for falso, e fecha parênteses. Então, em B1, a gente vai digitar IFTE, se A1 for maior que A5, o que é isso? Se a quantidade de horas que a Ana trabalhou, A1, for maior do que a média de todos os trabalhadores, que é o A5. Lembrando que
a fixação de valores ela é igualzinha ao Excel, tá? A gente vai fixar a média, porque a gente sempre vai usar a mesma média para todos os cálculos, então a gente vai usar esses símbolos para conseguir fixar, beleza? Essa é a nossa condição. Se isso for verdadeiro, o programinha tem que retornar o quê? Descanse, porque significa que a quantidade de horas que ela trabalhou foi maior do que a média trabalhada por todos. Se for falso, ele vai retornar a quantidade de horas que falta para atingir a média, ok? Então, ele vai retornar o A5 menos o A1, que é as horas que você trabalhou. Ok. Em B2, isso a gente vai fazer agora para a gente conseguir arrastar tudo para baixo para conseguir fazer em todas as linhas, tá? No B2, a gente vai tocar em selecionar e com o cursor descer até o B4. E daí a gente vai pressionar o Shift View, ok? Depois disso, a gente vai tocar na opção 1 e selecionar a fórmula. E daí acabou. A gente tem a nossa folha de cálculo prontinha ali, com todo mundo que vai trabalhar, todo mundo que vai descansar. Agora, para a gente conseguir realizar as referências externas, a gente usa aquele comando spreadsheet.cl. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai abrir a folha de cálculo e vai inserir os valores que a gente quer. Então, dentro da folha de cálculo, do A1 até o A6, a gente vai colocar os números de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo na mesma coluninha. Aí vai teclar ESC para sair da folha de cálculo. Quando a gente sai da folha de cálculo, se a gente quiser referenciar valores que estão na folha de cálculo, a gente precisa escrever o spreadsheet e indicar qual a linha e qual a coluna que a gente quer. Tá vendo que aqui está escrito spreadsheet CL? O C é a coluna e o L é a linha. Então, vamos lá. Para a gente conseguir indicar todos os valores de 1 até 6 da nossa coluna, a gente vai escrever spreadsheet A1, A6. E aí, ele vai indicar para a gente todos os valores. Vamos supor que a gente queira multiplicar os valores que está na nossa coluna por 3. Então, eu quero multiplicar os valores que está do A1 até o A3 por 3. Então, a gente vai escrever 3 vezes spreadsheet A1, A3. E aí, ele vai retornar para a gente todos os 3 primeiros valores aqui multiplicados por 3. E por último, a gente vai aprender o comando copiar e colar. Para a gente copiar as células, a gente precisa ir na célula que a gente quer, pressionar Shift View, que são essas duas teclinhas aqui. Para colar, a gente vai mover para a célula que a gente deseja colar e apertar Shift Menu. Nesse menu, vai aparecer diversas opções de copiar valor, fórmula, formato, valor e formato, e aí você decide, aqui ó, tá aberta a janelinha que aparece com todas as opções, e aí você decide qual a melhor forma que você deseja colar.